Olá, pessoal. Dando prosseguimento aqui no processo de instalação, né? Após terminar a etapa de instalação, a gente vai ter que fazer a configuração agora do agente do Smart View, tá? Então, o que ele vai pedir para vocês aí de cara? Vai precisar informar o banco de dados, né, que vocês vão utilizar para poder fazer a instalação. Então, vamos seguir aqui. Como eu já tenho uma outra instalação do Smart View, né, o meu aqui ele já abre nessa tela aqui de diagnóstico, tá? Mas a gente pode reconfigurar, tá? Então, na de vocês, não vai aparecer essa tela aqui logo de cara, vai aparecer aquela tela de configuração inicial, porque ele não teve nenhuma configuração. Então o que vai acontecer? Vocês vão chegar nessa tela aqui, ó, tá? A primeira configuração que vocês vão precisar fazer é qual banco de dados vocês vão utilizar, né? Então, lembrando que ele aceita lá aqueles 4 bancos de dados que a gente já viu, né? Só a restrição para aquele SQLite que só é utilizado para teste, tá? Não tem como utilizar aquele banco para produção. Então, aqui no meu exemplo, né, como eu uso o Oracle aqui como banco de dados, aqui é o endereço do meu servidor do banco, tá? Aqui é o endereço do servidor, mais a minha conexão de banco lá, que eu criei. Então, eu criei um banco de dados no Oracle chamado DB Proteus Smart View, tá? Então, esse é o banco de dados que está criado aqui, ó. DB Proteus, vocês podem ver aqui. DB Proteus Smart View, tá? Então, essa é a configuração que eu vou colocar aqui. Meu servidor, a minha porta de banco e o meu nome de banco. Aqui é o nome do usuário, tá? Que eu criei lá no banco de dados. Vamos ver meu exemplo aqui. Proteus Smart View é o usuário que eu vou colocar aqui. Aqui é a minha senha, né? Vou colocar minha senha aqui. Vamos fazer um teste de conexão para verificar se o agente do Smart View vai conseguir conectar no banco e ele vai fazer algumas verificações para ver se esse usuário ele tem as permissões suficientes para criar tabela, inserir dados, monitorar e administrar o tamanho da table space que ele está. Fazer o teste aqui, ó. Então ele conseguiu conectar, tá vendo? E todas as permissões mínimas que ele precisa, ele validou aqui. Então, feito isso, dando tudo certo, só fechar aqui e prosseguir. Tá? A outra tela de configuração é a tela que a gente vai utilizar para configurar o quê? A conexão entre o agente do Smart View e o nosso RP. Né? No meu caso, eu estou utilizando o Proteus. Né? Lembrando que o REST do Proteus tem que estar ligado. Tá? Então a gente tem que estar com o REST ligado. Tá? E o endereço do REST é o endereço padrão, tá? Que a gente utiliza no REST, aí vai estar configurado lá no ini do REST de vocês, do Proteus, tá? Mas esse caminho aqui, ó, que também tá lá, esse link tá, de exemplo tá lá no e-book, tá, pessoal? Então, aqui a minha configuração de exemplo é essa aqui. A de vocês vai mudar somente essa parte aqui, tá? Esse caminho aqui do ponto em diante, vocês têm que colocar, tá? Então, vamos tentar fazer um teste aqui de conexão. Esse aqui é um usuário que eu criei para o Smart View. Também é recomendado criar um usuário somente para o Smart View, tá? Para dar as permissões somente para o Smart View, não utilizar o usuário do RP. Teste de conexão aqui. Ó, conectou normal. Tá? Aqui, nos avançados, a gente vai ter as configurações de porta que o Smart View vai utilizar. Então, a gente utiliza como porta de configuração a porta 7019, tá? Então, toda vez que a gente precisar configurar o Smart View, a gente vai colocar o endereço do nosso servidor, no meu caso aqui é localhost, né? No de vocês, se estiver em base teste, localhost, tá? E a porta 7019. Então, essa porta é a porta padrão de configuração. A porta de utilização do Smart View é, por padrão, a porta 7017. É possível alterar essa porta, a gente altera ela aqui, tá? Mas eu segui aqui o padrão que já vem da ferramenta, que é a 7017. Lembrando que essas portas 7019 e 7017, elas têm que estar liberadas, tá? Caso vocês utilizem firewall, tá? Então, essas portas têm que estar liberadas, tá? Eu utilizei aqui, não é obrigatório, tá? Mas eu utilizei aqui também um certificado digital, tá? Então eu apontei aqui, ó, lá na minha pasta CTOTOS, tá? Tem, que é a minha pasta do Proteus, tem um certificado digital aqui que eu utilizei do próprio Proteus, tá? Então tem aqui a minha chave PF e a minha private key, tá? Então aqui eu vou fazer um teste de conexão, ó. Conectou direitinho. Aqui é o license serve, tá? Então, aqui no meu exemplo, é localhost, a porta 5555. Geralmente essa porta aí é uma porta padrão. Vou fazer um teste aqui. Ó, também conectado com sucesso ao license. Tá? Feito isso, é só aplicar e
clicar em Finish. Agora ele vai terminar de fazer as configurações, né? E vai liberar para utilizar o Smart View. Terminando a configuração, tá? Vocês devem ter essa telinha aqui, tá? Como o meu Windows é. Ó, o serviço do Smart foi iniciado com sucesso e está pronto para uso. Ok? Então, após configuração, é só vir aqui e abrir o Smart View. Lembrando que o Smart View ele abre na porta 7017, tá, pessoal? Então, como eu tô com duas instalações aqui, né? Eu tenho uma instalação padrão aqui que eu já utilizo e acabei de fazer uma nova instalação aqui em outra pasta, tá? Então, depois que eu terminar de instalar aqui, eu vou remover essa instalação de novo. Então, no de vocês aqui, deve aparecer o localhost 7017 login. Vamos, vamos abrir aqui. Ó, abriu aqui o Smart View, tá? Depois, vocês também podem utilizar essa tela de diagnóstico aqui, depois de instalação. O que essa tela mostra? Ela mostra o servidor do Smart View que está rodando, tá? Então vocês vão ver aqui a versão do agent, tá? Aqui em cima, na verdade, a versão do agent, tá? Então, se sair uma outra versão, a gente tem que fazer uma nova instalação, tá, pessoal? O agent ele não atualiza automaticamente. Então, tem essa versão do agent aqui. Aqui ele dá o endereço de localização do Smart View, que é a porta 7017. Aqui é a porta, tá? Aqui são as configurações aqui de instalação, tá? E aqui, como eu falei, são as 3 versões que ele mantém. Ó. Aqui no meu caso, ele tá com essa última versão aqui, ó, que foi baixada automaticamente pelo Smart View no dia 3/9, tá? E tem as últimas 2 versões antigas, ó, que a gente poderia parar aqui e iniciar essa aqui, tá? Caso dê algum problema numa instalação nova. A gente pode voltar uma versão que já esteja estável, tá? Então, depois de instalado, caso a gente precise reconfigurar, basta a gente vir nessa tela aqui de novo, a configuração do Smart View. Então vai voltar o processo todo de novo, tá? Vocês podem alterar aqui, caso tenha alguma alteração no banco de dados, caso tenha alguma alteração no serviço REST, basta a gente mudar as configurações aqui e fazer uma nova conexão, ok, pessoal? Então, em termos de configuração, é isso, tá? A ferramenta agora já está instalada e configurada. Nas próximas aulas, a gente vai começar agora ver realmente a parte do Smart View lá na tela de utilização lá dos recursos. Ok, pessoal? Muito obrigado, vejo vocês na próxima aula.